Ouro Fino, quando era pequeno, era muito difícil, que não tinha estrada de rodagem de caminhão, nem de carro pequeno, e a gente andava só de cavalo, os morros eram muito escorregador, tinha muito buraco, as estradas muito ruins. Eu sou ruim para data, sabe? Mas eu nasci em Resende Costa, né, no município de Resende Costa, e vim para Ouro Fino. Eu já era moço, eu já tinha 21 anos. Hoje eu já tenho 81, né? Que convivo nessa comunidade, né? Estou aqui a mais ou menos 30 quilômetros, né, da sede onde eu nasci. Me casei aqui, né? Uma família numerosa, né? A minha esposa era filha de uma família de 16 filhos, né? E continuo aqui até hoje, nessa comunidade. Antônio Mariano. Foi construída por ele, a ideia foi dele e ele construiu, administrou a construção da capela. Quem buscou ele para aqui foi a avó da Lilia, a tal de Dona Sinhá, esposa de Alfredo de Souza. Alfredo de Souza já tinha morrido, aí ela tinha vários filhos e não tinha professor na região. E falaram que esse Antônio Mariano, nascido lá no estado do Rio, veio para uma fazenda por nome Boa Vista, aqui perto de Resende Costa, e inclusive essa fazenda era pertencente de um tal de Zé Vazico. Então, ele estava dando aula lá e souberam, a Dona Sinhá ficou sabendo que ele era um bom professor e trouxe ele para cá, para a fazenda dela. Inclusive hoje esse terreno me pertence. Mas aí ela ficou, quando ela buscou ele, ela tinha ficado viúva de pouco. E eu acho que a situação financeira dela não ficou muito bem. Ela tinha uma fazenda grande, mas aí não ficou muito bem. E ela foi vender uma parte da fazenda para o Antônio Mariano. O Antônio Mariano saiu de lá da onde ele iniciou a escola, que era da fazenda da Dona Sinhá, e veio para cá, onde ele construiu lá uma casa menor, e ficou dando aula lá junto, e aí depois ele construiu aquela enorme casa, né? E eu comecei a trabalhar na capela, e eu estava com 20 anos. E assim, de fazer tijolo. Os tijolos dela, 20 milheiros, eu fiz. Eu com 2 irmãos meus. Fizemos tijolo 20 milheiros, o padrinho Mariano era meu padrinho e ele é que me arrumou, me empreitou. Aí eu peguei os tijolos, não sabia muito bem não, mas sabia bater, já estava entendendo um pouco de barro. E fizemos tijolo, ficou muito bom. E aí trabalhar lá. E mais 2 irmãos, o compadre João e o compadre Antônio. Eram os 2 companheiros meus. E nós gastamos até bem tempo, porque tinha pouca prática, estava começando o serviço de pouco assim, movimentado no serviço do barro, eu sabia mais era enxado. A enxado roça era comigo. Plantar qualquer coisa, mandioca, feijão, milho, tudo, cana, esse era comigo, eu sabia desembaraçar, mas os tijolos estavam no começo, não tinha muita prática não, mas dei conta, graças a Deus demos conta. Aí o padrinho Mariano buscaram carro de boi, buscaram a tijolada
E eu ajudei lá na capela, muito não, mas eu ajudei. E que essa igreja que hoje nós temos ali aqui no Ouro Fino, quer dizer que foi tudo por ele. Mas a antiga, que aí eu pouco me lembro, era uma capelinha. Tinha o cruzeiro, que eles faziam, a missa era no cruzeiro, que ele está aí até hoje. É o cruzeiro. E ele queria fazer a capelinha, como fez. Mas o Sozeliando queria que fizesse lá no Astro São Pedro. E ele não quis aceitar. Aí que o Sozeliando falava que era para São Pedro avistar São João Batista. Aí que ele vai e falou com ele. Falou, não, você faz a de lá, de São Pedro, para visitar São João Batista. E eu vou fazer a capela aqui para visitar São Pedro. Nós faz isso. E aí o Sozeliando não achou bom, não. Ele ficou amolado, sabe? Ele ficou amolado porque ele só queria ir ela lá. Aí tudo bem. Aí depois ele ia fazer a capela, que ela era... Eu não lembro muito dela não, porque eu era muito novo, mas ela era pequenininha. E ele ia fazer ela no cruzeiro. Mas tinha uma senhora lá, ela era solteirona. Ela chamava Seis Mendes. E aí ela que falou, não, você não vai fazer a capela no cruzeiro não, deixa o cruzeiro lá. E eu vou doar um pedaço para Santo Antônio aqui, você vai fazer aqui. E de fato, que o terreno está lá, foi a doação dela. E aí depois que ele fez os tijolos. Não sei aonde que foi, onde que foi feito esse tijolo, não. Isso aí eu pode até, eles já ter me contado aonde que ele foi, mas que foi feito os tijolos, mas eu não sei não. Eu não sei aonde que foi não. Sei agora dessa, essa eu sei, mas a outra não. Mas então era aquela carruagem carregando pedra, carregando tijolo para fazer a capela. Mas, então foi tudo feito a pescoço de boi. Quando eu vim para aqui, estava construindo, já tinha construído a capela, sabe? Essa maior. Mas eu lembro da menor ainda. Antes de mudar para cá, tinha uma menorzinha. E aí, quando eu vim para aqui, já tinha transferido. Que me parece que ela foi benta em 61. Padre Elpídio, de passar tempo. Aí depois passaram para o Monsenhor Eloy de Santiago. E esse Monsenhor vinha a cavalo. Tinha que levar a cavalo lá na cidade de Santiago para ele celebrar aqui. E eu que levava 2 animais e ia de cavalo para Santiago buscar o padre, entendeu? E tinha que vir um São Cristão com ele para ajudar a resposta lá. Porque antigamente, nós infelizmente na roça não tinha São Cristão formado. Hoje em dia aqui na cidade, todo mundo, meu bisneto de coroinha. Aí tinha dia que eu ficava desanimado, eu não vou junto com o padre, mas São Cristão não. Eu vinha a pé para trás, sozinho, Deus. Aí no outro dia tinha que ir lá levar o padre de novo, de cavalo. Eu tinha que ir de a pé para buscar os cavalos para trás. Foi essa vida, foi essa vida. Tinha dia que eu te falava, pura verdade. Eu desanimava, meu pai falava, meu filho, o padre já está saindo, os cavalos estão aí arrumados, tá. Falei, ô pai, então eu já vou andando na frente, que eu já assisti a missa, eu vou embora na frente. Mas que a gente ia desanimado, tinha dia. Tinha desanimado mesmo. Né? Porque não tinha estrada de caminhão, não tinha nada. Era difícil. Quando eu estava carregando esse tijolo,
pareceu uma fetosa no gado, que eles passavam, os carreiros passavam. Eles passavam nesse terreno, não tinha jeito de desviar. E a fetosa, ela é pegajosa. Então vai, os outros carreiros falaram, não, nós não vai carrear não, porque nós não vai passar com os carros de boi no meio da doença do gado, que é o gado que ficava muito dentro da estrada, e ela pega pela baba, ela pega pelo casco, que inflama o casco, aquilo purga, então ela é pegajosa. Então ele vai, e teve um carreiro, que é o Inhozinho, do Soafredo de Souza. Ele falou assim, pois eu não vou parar. Eu não vou parar de carrear, não. E eu tenho fé em Santo Antônio que minha boiada não vai ter nada. E ele não parou. Quando eu chegava com o carro, que ele ia entrar no terreno que a fetosa estava, o que ele fazia era isso. Ele mandava o candeeiro lá tirar o gado da estrada. E retirava o gado e puxava. E falava, pode puxar. Ele carreou, não parou, e a boiada dele não teve nada. Não pegou fetosa. E os outros, que tinham parado, muitas boiadas sofreu a fetosa, sem passar. E a dele não passou. Não teve problema nenhum. Então, eles falam que até foi um milagre, sabe? Que ele era uma pessoa muito católica. A capelinha primeira é o seguinte, eu era menino de uns 10 anos, por aí, a gente andava por toda a banda, lá era pertinho, a gente foi lá. Chegou lá, achou ela marcada, os buracos feitos, para começar a construção. O dono da obra, o mestre da obra, era o Dó, do João Rio, um homem grandão, muito inteligente. Ele começou, com o irmão dele, começou a capelinha. Levantou, e essa materialhada eu não sei não, eu só ajudei na grande. Mas era muito pequenininha. Aí, quando fez eu estava com uns 10, quando eu estava com 20, é que nós foi fazer o da igreja, da maior, da Capela Grande. E igreja, casa paroquial, tudo foi feita nessa época. Agora, a comunidade propriamente dita, que você já conhece, é uma comunidade muito dispersa, né? Pouca gente, né? E no tempo que a gente veio, já existia a capela. É o que chama atenção nessa região aqui, a Capela de Santo Antônio, né? Por ser uma capela de zona rural, ela foi muito bem construída e tem a tradicional festa de Santo Antônio e que continua até hoje. Ela teve um tempo interrompida, isso eu nem me lembro por quê. O meu irmão Oswaldo é que deu a continuidade, sabe? Ele e o Alceu, que também é cunhado nosso, né? Meu e dele. Era, né? Que ele também já se foi. Eles deram ideia, vamos fazer a festa de Santo Antônio, porque já tem muitos anos que tem a festa, já faz um tempo, mas eu não me lembro por que foi interrompida. E nunca deixou de fazer no dia 13, né? Porque para não sair da tradição, né? E daí dessa época para cá, a festa foi crescendo. Eu acho que algo que há de mais importante dentro dessa comunidade é uma das coisas mais faladas, que é a festa de Santo Antônio. Eu casei em passatempo. Deixa eu te contar a história do meu casamento, que todo mundo pensa assim, ele casou, dia 13 ele casou, foi na capela, né? E não foi bem assim não. Quando o Mariano morreu, eu casei logo depois que ele morreu. Quem tomava conta na época era um tal de Jesus do Alfredo.
é que ficou tomando conta. Após o Mariano, foi o Jesus do Alfredo que ficou tomando conta. Mas aí, acho que ele estava achando difícil. A festa foi enterrada. Não saiu mais festa aí no dia 13. Então, depois que eu casei, daí a 2 anos, um cunhado meu, por nome de Alceu, me convidou. Oswaldo, vamos levantar a festa do Ouro Fino? Eu falei, perfeitamente, vamos. Tentava ver se levantava a festa conforme ela era, né? Mas logo nos dias que estava marcado para a festa, quem tomava conta era o tal Monsenhor Eloy lá de Santiago, mandou falar com nós que fosse lá, precisava de encontrar com a gente. E nós chegamos lá, ele foi e falou que estava com uma ferida na perna e não tinha condições de vir fazer a festa marcada para sair no dia 13, né? Já faltavam uns poucos dias. Naquele tempo não tinha carro nem telefone, né? Aí nós fomos lá a cavalo para atender, ele falou, não tem condição de eu ir lá. Mas ele tinha uma rural. E o Mariano, quando ele era vivo, ele conservou a estrada de Jacarandira até na capela por conta própria. Até os mataburros ele fez. Mas aí ele morreu, acabou tudo. A estrada acabou, né? Eu perguntei ele, o doutor, o Monsenhor Eloy, foi, escuta, o senhor está chamando com a ferida na perna e tal, mas se nós arrumar a estrada, tem condições do senhor ir lá celebrar a festa? Ele tem, perfeitamente. Mas como que você... Eu não, vou arrumar um multirão lá para cavacar ela em Chadão e arrumar de Jacarandira lá, que é 11 quilômetros de estrada. E aí nós conseguimos, através de multirão da boa vontade do povo do Ouro Fino, então conseguimos retocar a estrada e ele veio fazer a festa. E ela não parou mais, só parou agora na pandemia. Meu pai também, coitado, adoeceu de diabetes e acabou cortando uma perna. De uma perna ele cortou umas 3 vezes. Depois que melhorou uma perna, ele não aguentava mais ir na igreja lá em cima, celebrava o terço, que ele gostava todo domingo. E a trezena de Santo Antônio ele que fazia, e eu tive que ficar no lugar dele. E novinho, com 10 anos. Com 10 anos de idade eu comecei a fazer a trezena, contava os milagres de Santo Antônio e tudo. O povo respeitava a gente, que esse povo velho, tudo, todo mundo ia lá na igreja, e quase todo mundo ia de capa, ideal, que as capas grandes que cobriam a chuva, porque o frio era demais. Então parecia uma porção, parecia que todo mundo era padre lá, que estava no meio do povo, dos homens, sabe? Que o frio lá era muito. Hoje em dia eu não sei, que tem muitos anos que eu não vou lá, mas que a gente custava aguentar o frio, custava. Mas era aquela bondade, eu agradeço a Deus que você pensa, a gente pequeno, novo, pegando a responsabilidade, aquele silêncio, aquela beleza, é tudo mesmo por Deus. Depois, meu pai adoece de outra perna também, cortou outra perna, ficou só sem as 2 pernas. Estudar é o seguinte, não tinha professora, o Mariano trazia uma professora pagada. E nós era de graça, mas pagava. Veio primeiro uma Zizinha, eu lembro dela como Zizinha até hoje. Ela trabalhou uns 2 meses, foi embora. Começou a aprender o ABC, a turma, ninguém sabia nada. Aí depois, passou uns 3 meses, veio a outra chamava Ogena. E também essa ficou pouco tempo,
Aí eu comecei no ABC, a turma toda. Começou lá no começo dos livros. Ô Gena. Aí a Gena também foi embora, a gente aprendeu o ABC. Aí veio uma Augusta. Chegou e essa foi bom. Ela chegou, começou a namorar um filho do Mariano, ficou. Muito boa, professora, casou com o filho do Mariano, que era o dono da escola, do terreno, da casa lá, na casa dele. E aí eu aprendi com ela, mas aprendi pouco. Era o primeiro ano, o segundo um bocado e pronto. Eu já estava com 14 anos. Eu estava grandão, mas eu ainda não era os mais velhos, não. Ainda tinha nego mais velho do que eu. E aí teve bom que a gente aprendeu a ler, fazia as contas. E eu, companheiro meu, e por aí, depois dessa escola, eu não sei se foi meio junto, aí fez uma escola lá na Capela, uns cômodos lá, aí veio professora da prefeitura e começou a continuar por ali. O Antônio Mariano, como era professor e também tratava de medicina, tinha um grande movimento na fazenda, aí ele colocou o Walter lá embaixo, perto da cachoeira, tinha uma pensão que dava assistência para os clientes de Antônio Mariano. E nessas alturas, o Walter permaneceu aí por uns anos e mudou para Jacarandira. De Jacarandira ele foi para Congonha de Campo, filho do Antônio Mariano. E o Antônio Mariano transferiu a escola que era da fazenda dele para onde morava o Walter. Depois resolveu e transferiu a escola para Capelinha. Nessas alturas, ele passou a escola para a prefeitura, mas o prédiozinho da escola foi construído pelo Antônio Mariano. Que ele foi um grande homem. E muito, que aqui em casa, na casa dela, que é da minha mãe, ele veio aqui uma porção de vezes, por conta de menino, né? Menino pequeno quando perrengava. Inclusive, aqui teve reza. Ele veio, ele já não tinha as duas pernas, ele tinha já uma perna só, andava de muleta, mas chegava em cima de um cavalo e não tinha esse negócio de agarrar, descia ele não, era só entregar ele a muleta, ele descia sozinho, era só entregar, porque isso era, e o tio Ronel era o companheiro dele. Aí ele de cima, ele entregava ele a muleta e já maiava lá embaixo e pegava a outra. E ele era um grande redador de Santo Antônio, que aí ele fazia a novena, a festa de Santo Antônio, ele fazia a trezena e todo dia dos 13 dias, ele contava o milagre de Santo Antônio. Ele contava o milagre de Santo Antônio nos 13 dias. Tinha usina, a cachoeira, foi uma queda assim, ó, enorme. A luz ia lá para casa do meu pai e depois na capela também. Tinha luz na capela. Agora, ele teve um período que ele teve que fazer uma cirurgia, porque ele ficou sem as duas pernas, né? Então, ele teve um período em São João del Rei. E ele era atendido lá no hospital por um médico chamado Dr. Ivan. E esse doutor Ivan liberou ele a dar consulta lá dentro do hospital. Ele assinava as receitas lá dentro do hospital, autorizado pelo doutor Ivan, esse doutor Ivan era até compadre dele.
Até de Goiás aconteceu de vir gente aqui. Saí lá de Goiás, não sei por que meio de transporte que ele veio, mas veio gente aqui. Ali na Fartura tinha um povoado, lá de umas 8 casas, chamava Fartura. Eles iam trabalhar lá nos Luminato para apanhar café. E o Mariano dava um serviço doido aí, o padre Mariano, dava um serviço doido, capinando, esplanando barranco. Barranco no que dele, ele esplanava tudo. Tinha no pouco lá da Fartura uns 10 homens. E a gente costumava ir lá também. Limpar pás de enxada, fez uma fábrica de mandioca dentro de um buraco. Eu ajudei muito nessa fábrica. Moeu cana. E eu sempre estava lá ajudando, eu e meu irmão. E eles tinham muita confiança com a gente tinha prática. E isso, ele dar esse serviço lá, foi muito bom para esse povo, porque senão eles iam passar fome demais. Aí ele dava o serviço, chegava no sábado, acertava. Com todo mundo que estava a trabalhar, chamando de um em um, pagava todo mundo. Muito pouco, pagava muito pouco naquela época, que eu te falar. Era um ordenado que, coitados, passavam trabalho. Gente, calcula quanto que um trabalhador na enxada ganhava para comprar um quilo de toicinho, um dia de serviço. Isso é maior absurdo, porque um quilo de toicinho não dá nada. E era um dia de serviço. Eu mesmo pagava um vizinho meu lá, coitado. Ele via o porco gordo e me encomendava. É uma história. Compadre Geraldo, quando você matar o porco aí, você reserva 2 quilos, toicinho para mim, eu trabalho 2 dias para você. Uai, é o que acontecia na região, era aquilo. Outros mais. Porque, nossa senhora, isso era 1 quilo de toicinho todo um dia de serviço. Mas todo mundo era daquele jeito. Ordenado não valia nada. E era o que acontecia. Mas o Mariano dava serviço para esse povo, pagava um bocadinho pouco, pegava 7 horas, pagava 5,5. Que era ordenado. Parava 5,5. Quando dava 5,5, tivesse muito longe, ainda gritar. Ai! Pô, parou! Era 5,5. Meu pai tinha um chicote chamava rabo de tatu, pendurado lá, ó. E falava com nós, ó, vocês vão sair 9 horas da noite, vocês tinham que chegar, ó, dia de sábado ou domingo. Se vocês passarem 15 minutos aqui, chicotado. Tinha palmatório, eu tentei aí, eu posso te mostrar, se você quiser gravar. Ela é de criança, de criança. Perguntava você a matemática, você respondia. Se você errava muito, você foi errando, batia na mão da gente. Entendeu? Isso era ele também, chegava governando a gente para ver se a gente estava mesmo dando atenção nas escolas, no estudo. Mas eu estava certo, né? A gente que... Hoje em dia mudou tudo, né? Essa chave aqui é de uma fechadura que tinha lá num cômodo lá perto do paiol, debaixo do porão. Lá guardava, chamava cacheta. Guardava doce de goiaba, doce que minha mãe fazia. Ficava lá guardado bem tempo. Chegava uma visita, minha mãe ia lá buscar doce debaixo do porão, tirar da cacheta, para dar aos vizinhos que vinham visitar nós. Mas era tudo bom, porque só a minha mãe que entrava lá, que tinha uma caixa de marimbondo da entrada na porta assim pendurada, ninguém de nós não entrava. Era só a minha mãe, os marimbondos não podiam, né, não. Primeiramente, esse lugar nosso chamava Pouso Alegre. Esse lugar aqui chamava Pouso Alegre. Depois,
a casa da minha avó tinha uma cachoeira no fundo da horta e um moinho. Aí, de vez em quando, tinha uns homens lá com as bateias, bateiando. A gente era menino, tá aí com uns 8 anos, 10, ia lá devagarzinho, ficava olhando eles de longe, assim, eles tá lá, bateiando, mesmo na água, na cachoeira. Aí, tirando ouro, bateiando ouro. E aí perguntamos, aí tem ouro? Tem muito ouro? Não, ele é muito fininho. Ele rende pouco, porque tem até um ourozinho aqui, mas é pouco. É muito fininho. E aquele córrego dali é o que vem lá do Pedro Manuel. Ele tem mais do que o de cá. O de cá quase não dá nada não, mas aquele dali dá um ouro fininho. E o que aconteceu? Ouro fino. Panhou o nome de ouro fino, é ouro fino até hoje. Porque você sabe que nós estamos nos limites aqui, ó. No alto aqui, de lá, da estrada para lá é Oliveira, né? Da estrada para cá já é Passatempo. A serra aqui, ó, metade daquela serra ali é Oliveira. Metade para cá, o pico da serra, a vertente aqui já é Passatempo. E nós estamos dividindo aqui com praticamente 4 municípios, né? Que é Passatempo, Oliveira, São Tiago e Resende Costa. Eu acho que aqui chama Ouro Fino porque muita gente já tentou conseguir alguma coisa aqui em matéria de ouro, mas alguns que eu já vi conseguiu uma pequena amostra de ouro, sabe? Então, essa é coisa que... Até vou te contar, teve uma pessoa que veio dar aula aqui, hoje eles moram em Carmópolis, eles são de Oliveira. O marido da professora, que ficou muito amigo da gente, que é o Enio, ele trabalhou no banco de Passatempo e vai para aí afora. E ele gosta muito dessa área aí, vamos pesquisar, e eles, às vezes passava aqui fim de semana, e um dia ele até convidou o Oswaldo para ir olhar essas prainhas aí, se conseguia ouro. Ele insistiu muito e trouxe. De tarde, depois daquela luta toda, ele falou que encontrou ouro, sabe? Mas eu pelejava para ver o ouro que ele tinha no vidro, assim, mas, ô Enio, tem ouro aqui? Aqui, mas era tão miúdo, sabe? Que não dava para a gente... eu, naquele tempo, principalmente, minha visão era excelente, né? Eu falei assim, mas eu não consigo ver, não. Eu falei, não tem ouro aqui, ó. Tinha lá umas 3 ou 4 partículas, sabe? Assim, pouco mais do que um fio de cabelo. Então, é por aí. O Geraldo do compadre João aí, mexeu muito com a bateiazinha, né? Eu nem não entendo da área, que eu nunca mexi com isso. Ele com enxadão para essas praias aí, ele fala que conseguia, assim, mas não dava nem para levar em conta. Então, eu presumo que a história de ser ouro fino é por isso. Porque tem ouro sim, sabe? Mas ele é tão pouco e tão fino que não dá nem para ir em frente, né? Para fazer um trabalho maior. E pesquisa, assim, pesquisa mais abrangente nunca houve também, né? Na história do ouro. O que se pesquisa muito aqui é o ferro, né? E, na verdade, nós estamos aqui prensados entre as minerações, né? Essa serra toda cheia de pedra pesada aí, né?
nasci em dezembro de 89, onde eu nasci, eu fui criado e vivo lá até hoje. Naquela época que dizer assim, que alterou ou tinha no Ouro Fino, mais ou menos as mesmas coisas. Não teve grande alteração da época que eu nasci, não. Antônio Mariano é essa pessoa importante aí no Ouro Fino e é aquela pessoa que basicamente você pode se ter quase que a origem do Ouro Fino ligada diretamente a Antônio Mariano. Bom, a história da folia, a antiga mesmo, a gente não tem tanta certeza, mas até onde eu sei, ela foi fundada por volta de 1950 por aí, né, com o objetivo de arrecadar doações para a construção da igreja. Né, sei que sob o comando aí dos filhos de São Antônio Mariano, que ela é de origem de idealização dele também, né, eles coordenaram ela e seguiram com ela por alguns anos, mas depois essa folia segue, só que não muito certa de quem tomasse conta, mas ela segue assim durante muitos anos, até que ela vem a ter essa perduração de chegar na formação que ela hoje está funcionando diretamente durante 43 anos. Bom, eu começo a fazer parte da folia ainda criança, né? O ensaio da folia era na minha casa, então a gente desde a partir dos 6 anos eu já comecei a ter esse interesse de sair na folia. Oficialmente eu passei a participar da folia durante os 6 dias a partir dos 13 anos. E aí começo a estudar instrumento e aí começo a ser o músico integrante mais firme da folia. Né? A folia, desde que eu me entendo por gente, meu pai era o grande mestre folião e em 2014, no dia 6 de janeiro, dia de Reis, meu pai vinha a falecer. E a partir daí a gente começa a dar um suporte, um apoio um pouco maior para a folia. Né? E a partir daí eu me torno mestre folião da folia, dando seguimento a todo aquele trabalho de fé que meu pai tinha, como fica comprovado na partida dele, né? E estamos aí até hoje. A nossa folia, no giro oficial dos 6 dias, a gente anda no entorno aqui da comunidade do Ouro Fino mesmo, e a gente inicia esse nosso trajeto na minha casa e a gente encerra fazendo a despedida na Capela de Santo Antônio. A folia, a partir de quando ela passa pelo comando do meu pai, né, ele batiza a folia nossa de Folia de Reis Santo Antônio. Uma das mudanças assim, mais visíveis na forma da folia proceder. Como, por exemplo, a folia sempre andava a pé, né, dormia nas casas, enfrentando chuva, sol. Hoje, por exemplo, a gente anda todo de carro. É muito raro a gente ter a oportunidade de andar a pé de novo. É por uma questão de ser inviável mesmo, nós não tem essa opção de poder fazer isso. Novamente, é uma das coisas que se alteraram bastante. E logo depois da pandemia também, por enquanto, a gente não está pousando nas casas mais. Então são alterações que deu para se perceber com o passar dos anos. Bom, esse grupo é um grupo de amigos, né? São os mesmos amigos, os afilhados, os compadres, né? Grande parte aí que faz parte também da Folia de Reis. E a gente começa a tocar junto a partir de que eu comecei a estudar viola caipira. E eu começo a estudar viola em 2007. E a gente já era amigo, já era companheiro de folia. Ali a gente começa a fazer umas rodinhas de música aqui, outra ali, ir na casa dos amigos, né? Nas sextas-feiras, nos sábados. E ali a gente começa a tocar junto. 2 dos integrantes da época, eles já faziam parte de uma antiga banda. E depois a gente começa a dar esse início dessa ideia do trio Ouro Fino, onde entra um 4º integrante, que era também da antiga banda que eles tinham. Batizamos aí então de trio Ouro Fino. Mais adiante entra o baterista, então formou-se o nosso grupo. Um trio de 5 pessoas. Sem dúvida é um lugar que faz parte da história da gente, né? Ali se estudou da nossa família inteira, né? A escola do Antônio Mariano fundou inicialmente. É a escola onde estudou meu avô, meu pai, meu irmão, né? Eu e meus filhos, minha filha hoje, né? Está estudando lá. Com um pouco de tristeza, a gente sabe que ela já não vai perdurar por tanto tempo, mas, sem dúvida nenhuma, é um lugar que traz muitas boas recordações. Olha, indiscutivelmente a mais importante, mais forte, é, sem dúvida nenhuma, a nossa festa de Santo Antônio, né? É aquela que a gente espera mais, aquela que a gente tem aquele momento de fé realmente com o nosso padroeiro. Sem dúvida nenhuma, é uma festa muito esperada. E
eu já citando assim para o meu lado, acho que a entrega de Folia de Reis também é um momento muito esperado pelo carinho que ali a gente percebe da união e reunião que a comunidade faz. É um momento muito importante, sem dúvida que incentiva bastante a gente, é um momento muito festivo também. Olha, Ouro Fino, sem dúvida pela presença do Antônio Mariano, tem várias histórias, principalmente de gente de longe indo no Ouro Fino buscar tratamento, né? Ouro Fino se torna um lugar muito conhecido. Hoje, pelas gerações mais novas, nem tanto. Mas alguns anos atrás, se você fosse em lugares como São João del Rei, por exemplo, e citasse que era de Ouro Fino, sempre tinha alguém que falava que conhecia. Isso, Ouro Fino é aquela terra onde a gente nasceu, foi criado, então sem dúvida é um lugar que a gente ama de coração. E sem dúvida nenhuma, acho que pela graça e a bênção que Santo Antônio derrama sobre todos nós, é o lugar que eu quero criar meus filhos e peço a Santo Antônio que dê força a nós e que se eles puderem ficarem lá, também eu tenho certeza que serão felizes como todos nós somos.